Olá pessoal, daremos início hoje à meta 5. Na meta 5 entraremos no módulo 2, já na apostila 2, onde iniciamos o estudo de múltiplos e divisores. Quero falar primeiro um pouquinho sobre múltiplos. O que são múltiplos? Sim, a grosso modo, múltiplos nada mais nada menos é a tabuada que você já conhece, né? Então, sempre representamos pela letra M maiúscula, né? Então, quando eu represento assim, ó, M e entre parênteses 2, estou me referindo ao quê? Estou me referindo aos múltiplos de 2. É isso que eu estou me referindo. Algumas propriedades dos múltiplos é o seguinte: 0 é múltiplo de qualquer número. Tá? É múltiplo de qualquer número. Muito importante você anotar isso no seu caderno. Para obter múltiplos de um número, basta você, por exemplo, né, quem são os múltiplos de 3? É 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Quem são os múltiplos de 5? 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2. Ou seja, para achar os múltiplos, para calcular os múltiplos, né? Para calcular os múltiplos, basta você multiplicar o número por 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente, né? Então, por exemplo, os múltiplos de 3 é 0. Por quê? Porque 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Tá? Então, múltiplos é muito simples. Basta você... Eu quero saber os múltiplos de 145. 145 vezes 0, 145 vezes 1, 145 vezes 2. E repare que quando eu multiplico o 0, sempre vai dar 0, né? Então, por isso que eu digo que o 0 é múltiplo de qualquer número. Ele sempre vai estar aqui dentro dos múltiplos, tá? Vou fazer alguns exemplos bem básicos dessa para vocês entenderem aonde que isso encaixa no contexto dos exercícios. Então, o exemplo 1 é o seguinte. Vou colocar o texto aqui no cantinho do vídeo. Tá? Marta trabalha como caixa de uma padaria e, para facilitar a cobrança nas vendas de bolos, escreveu a tabela a seguir. Então, ela colocou essa tabela, vocês estão vendo aqui, tá? nesse lado aqui do vídeo. A letra A pergunta. Vamos lá. Se Marta continuasse a escrever a tabela para 9, 10, 11, 12 bolos, quais preços escreveria? Ora, o que você está observando ali? Que com um bolo, ela paga R$4. Então, para 9 bolos, o que você faria? Você faria 9 vezes 4, né? Que 4 vezes 9 é... Acertou, 36. Né? Então, R$36 para 9 bolos. Ele pergunta também para 10, 11 e 12. Então, é só você fazer 10 vezes 4, 11 vezes 4 e 12 vezes 4. 10 vezes 4, 40, tabuada, né? R$40. 11 vezes 4, senhor, não decorei, só decorei até o 10. Bom, só você fazer a continha. 4 vezes 11, faz no borrão. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4. Então, vai ficar R$44. E 12 vezes 4, faz a continha lá no canto. 4 vezes 12, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. R$48. Então, essas são as respostas da letra A. A letra B, ele pergunta. Para saber esses preços, ela multiplicará o total de bolos sempre por um mesmo número. Qual é esse número? Acertou, né?
é o 4. Se vocês perguntassem por quê? Porque o valor de um bolo é R$4, então vai depender da quantidade de bolos que ela está comprando para multiplicar por 4 para saber qual é o valor total. Correto? Então, exemplo 2. O exemplo 2, ele diz o seguinte, né? Vou colocar aqui no cantinho para vocês. Escreva, letra A, os 8 primeiros múltiplos de 6. Múltiplos de 6, quem é o primeiro múltiplo de 6? Não é 6, é 0. 0, aí 6, 12, 18, ele quer os 8. Então, 1, 2, 3, 4, 24, 30, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o próximo é isso, 42. Repara que é a tabuada, né? 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7. No total, tenho 8 números. Letra B pergunta. Todos os múltiplos de 4 menores que 30. Ó, então é 0, 4, 8, 12, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7. Aí o 4 vezes 8 é 32, passa de 30. Então são esses aqui. C. Os 5 primeiros múltiplos de 3. Então 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mas por que não vai ter 3? Por que não vai ter 3 vezes 5 se é os 5 primeiros números? Ora, porque o 0 também conta, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Beleza? Então esse é mais um exemplo de múltiplos. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3, ele diz o seguinte. Responda, letra A. Por que 40 é múltiplo de 5? Porque 5 vezes 8 é 40. Por isso que 40 é múltiplo de 5. Posso dizer que 40 é múltiplo de 8? Sim, porque 8 vezes 5 também é 40, né? Então, letra B. Por que 63 é múltiplo de 9? Porque 9 vezes 7 é 63, né? Letra C. Por que 40 não é múltiplo de 9? Porque não existe número. Não existe número natural que multiplicado por 9 o resultado é 40. Então, por isso que 40 não é múltiplo de 9. E também uma maneira que você pode verificar se o número é múltiplo, porque esses números estão, digamos, baixo, né? Agora, por exemplo, como é que eu vou saber se o 21.213 é múltiplo de um número? Múltiplo de 9, por exemplo. O que você faz? Divide por 9. Se o resultado, se o resto, vai sobrar um resto aqui, né? Se o resto for 0, então esse número é múltiplo de 9. Se o resto não for 0, o resultado não é múltiplo de 9. Tá? É assim que você verifica. Mas como esses números aqui são pequenos, então fica fácil de você verificar rapidamente. Ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre divisores. Divisores é muito simples. São os números que, se você dividir esse número pelo que você está estudando, o resultado será uma divisão exata. Por exemplo, representamos assim, tá?
tá? Por exemplo, divisores de 6. Isso aqui é divisores de 6. Tá? Então, lembra que os múltiplos a gente representa pelo Mzão, divisores pelo Dzão, tá? Lembra que o 0, ele era múltiplo de todo mundo. Aqui nos divisores, o 1 é sempre divisor. Né? Porque 6 dividido por 1 é 6, né? O resultado dá exato. E qualquer número que você dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então, 1 é sempre divisor. Qual é a diferença de múltiplos e divisores? É o seguinte, múltiplos, ele é infinito. Você nunca vai parar de escrever múltiplo. Nunca. Já os divisores, ele é finito. O que significa finito? Que você consegue contar quantos elementos tem, quantos divisores tem. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar os divisores de 6. Quem são os divisores de 6? É o 1, né, porque o 1 é sempre divisor. O 2, porque 6 dividido por 2 é 3, dá exato. O 3, porque 6 dividido por 3 é 2, dá exato. E o próprio 6, porque 6 dividido por 6 é 1. Então, esses são os divisores de 6. Repara que não tem reticências, não indica que continua. Divisores, você consegue contar quantos divisores tem. Aqui eu tenho 4. Já múltiplos, eu não consigo contar quantos múltiplos tem o número 6, por exemplo. Né? Os múltiplos de 6, lembra? 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Né? Os divisores de 8. Quem é os divisores de 8? É o 1, é o 2, o 1 é sempre divisor, o 2, o 4 e o 8. Né? Nas próximas aulas, veremos alguns métodos de achar esses divisores sem precisar ficar contando muito, porque, por exemplo, se você quer saber os divisores de 432, são bastante divisores e às vezes você acaba esquecendo se você for fazer de cabeça. Então, veremos alguns métodos nas próximas aulas. A princípio, nessa aula, é você entender o que é divisor. Entender divisor. Você tem que entender que, se eu pegar o 8 e dividir por ele, vai dar um resultado exato. 8 dividido por 2 é 4. E assim por diante. Então, para você achar os divisores de um número, basta ir dividindo. Aqueles números que derem exata a divisão, esses são os divisores. Tá? Óbvio que vai ter alguma coisa a ver com tabuada e etc. Né? Coisa que você já viu também nos anos anteriores. Bom, vamos fazer alguns exemplos agora com divisores. Exemplo 1, vou colocar aqui no canto, né, de novo para você acompanhar comigo. Diz o seguinte: Cecília separou 24 figurinhas. Então, no total, ela tinha 24 figurinhas. 24 figurinhas. Tá? E ela doou todas estas para crianças. Ela disse para a Yolanda que deu a mesma quantidade para cada uma das crianças. Tá? Então, veja, letra A. Então, vamos lá, letra A. Cecília pode ter feito a doação para 3 crianças? Ou seja, eu tenho 24 figurinhas. Eu consigo dividir esse 24 para 3 crianças e não sobrar nenhuma? Sim, né? Por quê? Porque se você dividir o 24 por 3, vai dar o 24 e 3 vezes 8 é 24. Vai sobrar 0. O que isso significa? Né? Então significa que sim, né? E cada criança ficará com 8. Cada criança ficará com 8 figurinhas. Letra B. Um dos números a seguir não pode representar a quantidade de crianças que receberam a doação. E esses números são 4, 6, 7, 8 e 12. Então, ó, são os 4, 6, 7, 8 e 12. Qual é ele? Ou seja, das 24 figurinhas, alguns desses números eu não consigo dividir. 24 dividido por 4 dá para dividir? Dá, né? 4 vezes 6 é 24. Se 4 vezes 6 é 24, 24 dá para dividir por 6 também. Então não é o 4 e 6. O 4 e 6 sim dá para dividir. 7.
3 vezes 7 é 21, 4 vezes 7 é 28. Passou. Então, com certeza é o 7. Por quê? Porque se você dividir o 24 por 7, não vai dar exato, vai sobrar, né? Então, respondendo a pergunta, qual é ele? Resposta, o número 7. Ok? Né? Então, porque, ó, 24 dividido por 8 é 3, 3 vezes 8 é 24, e 24 dividido por 12 é 2, né? Se você dividir as 24 figurinhas para 12 crianças, cada criança ficará com 2 figurinhas. O exemplo C, ele diz o seguinte: qual é a maior quantidade de crianças que pode ter recebido doações? Será que é o 12? Não, porque nos divisórios, quando eu falo divisores de 24, você já sabe que o 1 é divisor e você também já sabe que o 24 é divisor. Há os divisores de 36, o 1 e o 36. Tem os do meio, mas esses sempre estarão. Então, o próprio número é divisor dele mesmo. E é o maior sempre. Então, isso significa, né, respondendo a pergunta, qual é a maior quantidade de crianças? Né, então, a resposta é 24 crianças. Né, é o número máximo de crianças que eu consigo dividir. Não vou conseguir passar disso, não vou ter que começar a rasgar a figurinha para isso, né, não completa álbum. Então, a quantidade máxima de crianças é 24. Ok, pessoal? Isso é só então, um exemplo de divisores. Agora vocês façam os exercícios da meta 5, do que eu coloquei no mural. Bons estudos a todos e até a próxima aula.